Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, quero saber se vocês estão gostando aí dos nossos conteúdos. Se estiverem gostando, por favor, dê aquele likezinho e compartilha, que é muito importante para a gente, para o crescimento do canal, que vocês compartilhem, ok? Lembrando vocês também que estamos no Spotify. Então, acessa lá no seu aplicativo, vai ouvindo dentro do seu carro, ou tá ali na sua casa nos afazeres, coloca lá, sintoniza no Spotify e vê os conteúdos aí que tem muita gente boa, muita coisa legal, como esse assunto de hoje, que vamos falar sobre alfabetização, gente. Esses dias eu andei aí reclamando das tarefas de casa, né? Quem é mãe aí sabe quanto é difícil. A gente que trabalha o dia todo, ainda chegar em casa, tem que fazer a tarefa. Será que isso daí é mesmo importante? É legal? Nós vamos saber disso hoje. Mas antes, vamos fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Sartor Store, gente, a coleção da Sartor está assim incrível. Coleção já de outono e inverno aí chegando nas araras da Sartor. Mulherada passa por lá. Vamos dar aquela renovada no look, que faz bem pra gente, a gente gosta, né? Eleva a nossa autoestima, isso é bom demais. E também Sandrin Móveis Planejados. Sandrin Planejados, quer reformar, quer construir, passa lá no showroom, as meninas vão dar aquela atenção especial para vocês. Fica ali na Washington Luiz, ali em frente do Colégio IE, ok? Passa lá que vocês vão gostar, gente. Showroom é lindo. Bom, então, falando aqui, eu vou apresentar a minha entrevistada de hoje, que esse bate-papo aqui vai ser muito interessante, porque eu estou bem curiosa para saber. Ela é especialista em alfabetização, psicopedagoga, pós-graduada em Libras, pós-graduada em intervenção ABA, que é para autismo e deficiência intelectual, coautora do livro Autismo, um olhar por inteiro. Que chique, que linda. Possui experiência de mais de 30 anos na área da educação, gente. Então, aqui ela sabe a gente sabe com quem nós vamos lidar aqui, hein? Ela vai falar tudo pra gente. Atua com formações, né, de professores, palestras e mentorias para educadores e profissionais da educação. Seja bem-vinda, Edilaine Geres. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos lá começar então, porque esse tema é bem legal. Eu falei aqui, né, confesso que eu estou curiosa, porque a formação e educação de uma criança, né, Edilaine, não envolve só a escola, né, mas toda a família, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Então, para a gente começar, qual que é a importância da alfabetização na construção do indivíduo e da sociedade? É a base de uma formação para a vida toda, né. Nós já tivemos muitos índices de analfabetismo e quantas pessoas nós conhecemos mais idosas que não tiveram oportunidade de uma escola. Então, Verdade. com avanço de leis, de políticas públicas e o direito à educação, isso é importante para a formação, porque quanto mais conhecimento nós temos e qualidade também profissional, conhecimento profissional, nós temos outras oportunidades na vida, né. Então é fundamental para o indivíduo em sociedade. Ô, Edilaine, e você tem noção, assim, do número de analfabetos aqui no Brasil? Não sei Ou os não? últimos dados, Rose, mas assim, a gente tem avançado bastante, mas pós-pandemia, nós estamos com um índice muito baixo de, analfabetismo funcional, que nós chamamos, Rose. Então, analfabeto, como antigamente, nós não temos mais tanto, porque tem as leis, educacionais do país, que é direito da criança à educação. Então, tem conselho tutelar, que fica aí fiscalizando tudo Verdade. isso, família que não matricula a criança na escola, o conselho vai até a família. Então, tem toda uma legalidade que nós conseguimos ao longo do tempo na educação brasileira, que garante isso. Mas o agravante é esse analfabetismo funcional. O que é isso? É aquela pessoa que lê um post, que vê um comentário, um folder, um anúncio, mas ela não entende a informação. É aquele famoso meme que nós temos que você faz uma publicação de que você vende bolo de chocolate, custa R$ 10, você não faz entrega e vem aquele monte de pergunta de do que é o bolo? Você faz entrega? Quanto É custa? Então, verdade. lê, mas não compreende. Então, isso é um agravante no nosso país.
É mesmo, nossa, isso é uma coisa muito séria, verdade. A maioria lê, mas Exatamente. não 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 compreende, não compreende, tem não a sabe a interpretação, interpretação, né. interpreta errado, compreende errado, então isso afeta muito. Mas e as escolas, assim, eles estão preparados para esse aprendizado, para essa porque da nossa época a gente tinha interpretação de texto, eu falo, né, porque eu, né, já estou aí de 73, então, a gente tinha esse estudo, mas hoje com toda essa tecnologia, essa modernidade, as crianças elas dão conta, assim, de fazer essa interpretação? Eu também sou um pouco desse tempo aí, eu sou de É. cartilha, caminho suave, Ai, né. que delícia, era Então lindo. assim, apesar de ter muita crítica, tem um lado bom, porque tudo que é excesso é ruim, É né. verdade. Então nesse tempo de cartilha nós aprendíamos mais, era mais sistematizado e tinha bastante repetição. Para a gente aprender qualquer coisa, Rose, nós precisamos repetir. Então a repetição faz parte do processo. Isso foi visto culturalmente como algo ruim, como memorização. E nos dias atuais, nós temos outros conceitos de educação, de alfabetização, mudou bastante disso que você mencionou, de que eu também vivi, e Uhum. está muito mais para letramento, então é muito mais amplo do que esse específico que você está citando. Então, por isso também nós estamos com maiores índices desse analfabetismo ou dessa alfabetização não tão qualificada. É verdade, Né, porque é, amplia muito, a gente precisa de especificidade, a gente é. precisa então, assim, é muito conteúdo, se a gente pensar no currículo educacional do Brasil hoje, a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2018, por exemplo, que norteia o país e o que se ensina no país, houve a crítica de 600 páginas, por exemplo. Então você pega um currículo do primeiro ano, tem muito conteúdo ali. E a base, que é a alfabetização, a gente não vê com tanta ênfase, com tanta prioridade. É. Ô Edilene, na nossa época, né, vou falar assim, Vamos falar na assim. nossa época, a gente entrava na escola com 7 anos de idade, né, então a Exato. gente ficava todo aquele tempo ali ocioso até os 7 anos, aí a gente poder ingressar, né, na escola. Hoje, as crianças já começam bem mais cedo, né. Como é Exatamente. que os pais podem fazer para identificar se as crianças estão prontas já para a alfabetização? Então, nós tivemos várias mudanças na educação brasileira e esse ponto da idade é uma, né, eu também sou dessa época, eu não fiz pré-escola, É Rose, era antiga, né. assistencialista, porque a É. educação infantil era da pasta da assistência, né, não era voltado para a educação, era para as famílias trabalharem e terem onde deixar as crianças, então era esse olhar de cuidar mesmo. Nós tivemos alterações nas leis e tivemos agora, então, recentemente, a lei de obrigatoriedade da educação infantil. Então, com 4 anos de idade, os pais têm que matricular a criança na escola, é obrigatório. Antes É. disso, não, creche não, tá? Então, com 6 anos, essa criança está no primeiro ano, que antes para nós era 7 anos. Mas, como observar? Primeiro é garantir o direito da criança de 4 anos e colocar na escola. Uhum. Porque tem habilidades que nós chamamos de pré-alfabetização ou pré-editoras, que é fundamental. E é um item, assim, é algo que está faltando muito. A gente está observando, Rose, nas nossas práticas, que está faltando isso na educação infantil. E são coisas simples, não é pôr a criança para ler e escrever. A gente está vendo muito uma antecipação de habilidades de conteúdo. Então, é uma Verdade. concorrência, principalmente escola privada. Então, meu filho É. já leu, o seu não lê, né? É. E não é isso, porque nessa faixa etária é desenvolvimento. Então, assim, o quanto que essa criança percebe noções, conceitos, a própria fala, a gente cuida muito de linguagem, eu trabalho muito com deficiência, por exemplo. Na deficiência, uma habilidade que é muito em atraso nas crianças e que afeta a alfabetização são as linguagens. Ou seja, como ela fala, como ela se expressa, como ela entende o que você fala com ela. Então, isso é muito importante na educação infantil e essa é uma parte que as famílias podem ajudar em casa. É muito fácil de É. trabalhar isso em casa porque é oralidade, não precisa pensar na escrita nesse momento. Então, Entendi. quanto mais colocar essa criança nessas atividades de jogos lúdicos com família, contato com outras crianças, histórias, a gente vai estar preparando, aí você sabe que você está dando uma boa base para sua criança. É.
É uma missão aí, um caminho Impossível. bem árduo, porque diante da tecnologia, né, Exato, Edilane, as exatamente. crianças não querem hoje mais pegar um livro, não querem Não querem. sentar para ler, é difícil, é só o tablet, só querem jogar, enfim, e a gente fica ali naquela, a gente acaba também, sei lá, os pais acho que muitas vezes agora acabamos partindo aí, vamos para o lado de ficar também no celular e tudo é informações, e aquilo não para, né. Exato. É difícil, é um É um desafio, é um novo desafio. desafio dessa É, geração, né, de como fazer algo, porque não é qualquer coisa que vai concorrer com o celular, então, infelizmente, né. e como é que vocês fazem? Como que hoje a tecnologia pode ser usada aí para auxiliar a aprendizagem? Então, desde 2023, a Unesco soltou uma nota falando e recomendando a proibição do aparelho celular nas escolas. Uhum. Alguns países já têm isso, Rose. Aqui no Brasil a gente demora um pouquinho para aderir, para É. entender isso, aceitar, mas esse início de ano letivo nós já saímos com várias notas aí, vários estados já soltaram essa lei de proibição do celular na sala de aula, por Então, sabe que conta do isso aí vai ficar que nem droga, né, você sabe, é, vai ter contrabando de celular. exatamente, né, e é bem isso. Então é difícil para a família, é difícil para a escola É, também, mas está tirando realmente a atenção das nossas crianças, tira. né. E a tecnologia não é só celular. Nós temos É, tecnologia em roupa, nós temos tecnologia em outras questões, tantas outras questões. Então, assim, está muito associado ainda a conceito de tecnologia muito errôneo. Então, tecnologia vai sempre para a internet, celular e computador. verdade. E não é só isso. Então, a gente É, pode falar de tecnologia dentro da educação, dentro da escola, com outras áreas, com outras temáticas, né? E o outro problema é que a maioria das escolas não tem estrutura. é. Então, assim, tem o direito, tá, consta nos documentos, no currículo, mas o acesso a isso dentro da escola, nós vemos professores usando os próprios celulares, né, É, os os próprios dados notebook, móveis, os próprios notebook, exatamente porque é, falta estrutura, verdade. Nossa. né. É, a escola não tá, como você falou mesmo, realmente não está preparada, porque, Não. os alunos hoje eu falo vou tirar pelo meu filho, né, tem 11 anos de idade, está no 6º ano, a escrita dele é péssima. Eu falo assim que eu tenho que chega final de ano, eu tenho que dar um presente para cada professor, porque eu falo: "Coitados, eles são intérprete aqui, porque tem que saber o que que é que você escreveu", porque eu não sei, tem hora que nem ele sabe o que ele escreveu. E e comprei já caderno de caligrafia, aquelas coisas que a gente aprendeu lá Sim, atrás, a gente acha que vai trazendo para cá que vai dar certo, né. Mas enfim, nem sempre dá, porque eles estão aqui, né, ó, é o dedo, tecnológico, exato. é o teclado, A voz, né, Rose? voz. Será que, assim, a escola não tem que entrar mesmo, assim, e sei lá, bater firme em cima disso e cobrar do governo, né, no caso as municipais, estaduais, essa tecnologia para as crianças? Sim, e a gente sempre tem um movimento disso, de cobrança, famílias também, mas mais do que, até os próprios professores, os municípios, são as famílias, Rose. A É, né, família tem a família muita tem a força, força, né. né. Então se a família soubesse a força que ela tem, e aí eu vou fazer uma ênfase que eu sou aí de escola pública, né, principalmente trabalhando na rede municipal, então nós temos a cultura aqui no Brasil de que é público, eu não estou pagando. Nós pagamos Verdade. impostos, É, né, e então o pai bastante. não vai lá, não vai cobrar, não vai se interessar. Nós não estamos falando de ir lá cobrar e causar confusão, intriga, Sim. nada disso. Uhum. Coisa saudável, mas do direito que tem e de qualidade para É, os filhos, né. Então, eu acredito que sim, nós precisamos aumentar isso de forma consciente, também buscando conhecimento, porque não adianta ir lá sem conhecimento de causa, né, é, e buscar, essa força familiar, para junto com ótimo. a escola buscar esses recursos. Até mesmo porque, Edilene, se a escola não se adaptar aí essa nova geração, né, que vem vindo, que já está aqui, já vem também aí,
ela vai se tornar uma coisa chata, né. Escola, na verdade, nunca foi bom, assim, né, para a criança na escola porque é uma responsabilidade, né, então ninguém quer responsabilidade, né, criança quer brincar, ela não quer saber que ela tem que acordar todos os dias 6 horas da manhã, 7 horas ela tem que estar na escola e tem que fazer a tarefa e tudo. Enfim, então a escola tem que fazer, com que os alunos se sintam atraídos, né, e queiram estar ali, né. Exatamente. Essa mudança de rotina, essa oferta de qualidade, de outras possibilidades mesmo tecnológicas, faz parte dessa busca aí para atrair. E realmente, é triste nós falarmos isso, mas a escola é vista como chata, é Como algo chato, chato. Primeiro porque tem regras, né, Rose? Isso, é verdade. Então, assim, depois da família, a próxima instituição que a criança já tem contato é a escola. E às vezes na casa ela não tem regras, ela não tem, esses É, limites, e chega na escola ela encontra tudo isso, né. é. Dividir essa vida social da criança na escola com o primeiro contato. Então é uma mudança muito grande. Mas a escola sim tem buscado e precisa buscar cada vez mais, porque ainda falta muito, meios de se tornar atrativa para a criança, para o jovem, para o adolescente. As aulas começaram, né, recentemente e agora entrou na grade curricular do meu filho a robótica. Bom, ele chega em casa todos os dias, ele não quer fazer tarefa, é aquela luta, né, tem que sentar, tem que brigar, tem que falar 1000 vezes para sentar, enfim, até fazer a tarefa. Ele chegou em casa e ele trouxe uma tarefa de casa que ele tinha que era uma plataforma, né, ali ele tinha que fazer ligar aquela luzinha, né, Uhum. enfim, ele chegou, ele não tirou nem o tênis, do jeito que ele jogou a mochila, ele sentou na mesa, enquanto ele não fez aquela luzinha acender, ele não levantou da mesa. Que Então, para bacana. você ver, uma tarefa Interesse. de português, de matemática, uma coisa, ele não quer, mas essa parte, olha como que prendeu É. ele, né. Exatamente. Isso é explicado até pela neurociência, porque é a dopamina, né. Então, É, assim, ficar 2 horas lendo um livro, você não tem tanto esse estímulo. Então, essa parte tecnológica, jogos, tabuleiro também tem isso, é, porque tem esse estímulo e muda, alterna essa atenção o tempo todo, Rose. Então é por isso que tem esse despertar de interesse maior por essas atividades. Mas se a gente prestar atenção, toda criança, todo aprendiz tem algo que ele se interessa mais. é Então, verdade. mesmo que seja no conteúdo aí do É. currículo tradicional, língua portuguesa, matemática. Então, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção para isso também, para os nossos filhos, para os nossos alunos, e ver a potencialidade que eles têm. Então, a gente sempre fala isso, principalmente eu que trabalho com deficiência, qual é a potência? Porque a gente fala muito da falta, do atraso, da dificuldade, É mas mesmo. o que essa criança gosta? E a partir daí a gente pode tirar, por exemplo, um texto de língua portuguesa, a gente pode contar algo da matemática desse tabuleiro que ele estava com interesse, e Tem formas. despertando esse interesse para o outro conteúdo. Que legal. Edilene, você falou aqui sobre a família, né, o quanto que é importante. Como que a família pode contribuir, né, nessa construção aí dessa educação? Primeiro é garantir essa criança na escola. Por que que eu vou dizer isso, Rose? Porque matricular a criança não garante, ela precisa estar todos os dias na escola, né. Parece óbvio falar isso, né, mas assim, a gente tem muito casos de crianças que faltam muito. Então, às vezes, a criança está com atraso, está com dificuldade na escola, você vai ver a frequência escolar, essa criança não está indo. Isso é responsabilidade da família, porque a Aham. equipe está lá, o professor está, disposto, está esperando, que é o trabalho dele, e a criança não chega até a escola. Isso acontece Acontece bastante. bastante, né. Na pandemia nós tivemos muito caso, voltou, que nós não tínhamos há muito tempo, de abandono escolar, porque as famílias não tinham tempo para essa atividade, e depois que voltamos às aulas, presenciais também teve um índice grande de evasão, É então não mesmo? retornaram. Nossa. Né, então o primeiro ponto é isso, como professora eu não posso deixar de dizer isso, porque a gente está lá contando que a criança vá. Então já é difícil, nós temos vários obstáculos, várias barreiras educacionais para a gente aí lidar diariamente no ano letivo. E se essa criança ainda não vai à escola, isso fica mais difícil ainda, né. É. Então eu trabalho com formação de professores, falam assim: "Ah, mas a família não ajuda". Eu não gosto muito desse mimimi, dessa reclamação. Por quê? Porque especialista sou eu, especialista é o professor. Então eu sei coisas que o pai não sabe. Então tem o papel do pai e tem o papel do professor. O pai, ele pode muito bem, como nós chegamos aqui até nessa conversa,
do dever de casa. Verdade. Né? Então, esse acompanhamento não é fazer pelo filho, mas se interessar, perguntar o que ele faz na escola, ir até a escola sempre que for solicitado, mesmo sem solicitado, ir à escola, nós já falamos anteriormente dessa cobrança de melhoria na qualidade. Como que Sim. você vai cobrar se você não sabe nem como é o ambiente escolar do seu filho? Porque eu já tive aluno que chega no final do ano, o pai não sabe nem meu nome, não sabe quem é a professora do filho. Porque nunca foi lá, alguém que levava, uma babá ou a avó que leva, e a gente não conhece nem os pais, né? Então, esse Verdade. acompanhamento não é que a gente espere que o pai faça o nosso papel, que ensine por nós, mas que ele acompanhe. Tem dúvidas? Aí perguntar, meu filho está fazendo isso, por quê? O que está acontecendo na escola? Isso é fundamental, porque isso também mostra interesse para a criança. Participar da vida ativa das crianças na escola. Isso seria uma das orientações, né. Que mais que Sim. os pais podem fazer para ajudar nessa rotina diária? Nessa rotina diária. Depende do conteúdo que a gente está trabalhando, hoje em dia os pais falam muito assim, né, eu não é mais igual quando eu aprendi, tem É, essa dificuldade, né. verdade. Então assim, a gente vê também porque depende de como está vindo para casa esse dever de casa ou esse retorno da escola, os pais realmente não sabem o que fazer com a criança. Mas vamos voltar, o básico, fazer leitura com essa criança, mostrar outros conteúdos, que vão ajudar dentro da escola. Por exemplo, às vezes o pai ele é melhor em matemática, o filho está com uma dificuldade, o pai cuida desse dever, a mãe não olha tanto para isso, fala: "Não, ó, isso é com o seu pai", a É gente vê verdade. coisas assim, Vê, né. é. E ouvir bastante essa criança, apesar que tem uma dificuldade aí, eu vou falar dos meus filhos, e filho de professora, né, Uhum. eu chegava e perguntava, eles não falavam da escola, então a gente tem essa barreira aí também. Mas conversar com a criança, porque a criança fala muitas coisas pra gente, eu amo criança porque ela é autêntica, ela não tem Uhum. medo, ela se joga, né, ela fala, sem rótulos, então a gente consegue perceber muitas coisas na criança, inclusive se ela não falar e tiver com medo, a gente consegue perceber isso também nas Verdade. crianças, né. Isso a gente consegue ajudar então dentro da alfabetização, dentro da escolarização. Bom, então vamos lá ao nosso assunto polêmico, que é dever de casa. Dever de casa. Edilane, até onde é realmente necessário esse dever de casa? A criança levar aquela tarefa que era da sala de aula para dentro da sua casa? Bom, temos várias teorias aí, isso é polêmico mesmo, né. Mas o que é válido? O dever de casa, ele é para principalmente, como eu falei da repetição aqui, essa criança fazer algo que ela já fez na escola. Uhum. Então esse dever de casa, para ter validade, ele tem que ser uma continuidade da escola. Então não cabe conteúdos novos, não cabe uma atividade que não é para ser feita, fora da sala de aula e manda para a sala de aula, né. Por É, exemplo, alguma pesquisa que é feita dentro da escola ou, por exemplo, junto com os amiguinhos, vamos junto com a turma, vamos no ambiente da escola e manda para a família fazer. Não vai ter fundamento, não vai ter propósito disso, isso aconteceu intencionalidade. comigo, eu fiquei É, perdida também, porque eu falei era sobre o ambiente escolar, eu falei: "Gente, mas eu não estou lá na escola, como é que eu vou responder isso?", né. exatamente, isso que eu tô até mencionando, porque assim, É, aí a família não tem, mesmo que você queira fazer, você não tem não tem. condições ali de fazer da melhor forma aquilo. Então, É, quando é válido? Quando ela vai apoiar o que está feito na escola, isso também é uma forma da família saber o que está acontecendo na escola, o que está ensinando para a criança na escola, e não é quantidade, Rose, porque eu vejo muita quantidade. é. Vou fazer um relato aqui para você de um acompanhamento que eu faço uma criança com dislexia, TDAH, e eu fui fazer acompanhamento na escola, orientação, que eu faço isso, mas, vinha páginas de livro para a criança copiar, né. Eu já tive isso também com meu filho, que eu fui na escola, eu falei assim: "Olha, a gente tem livro didático, mas é para ele aprender a copiar". Não. Então para que que eu tenho livro didático se vai para casa 10 páginas de cópia para criança? Então, Exatamente. isso daí não é um dever de casa, oportuno, então é desnecessário isso daí. Isso realmente é um castigo para a Ai, que criança, delícia ouvir isso. né. Então se não é isso, e eu sou de questionar, então os pais também têm É, que tá questionar, certo, é. né. Por que que isso foi? E como eu te falei, né, nós falamos, em off, eu conheço professores, já tive professores que deixam as atividades mais difíceis, que eles
considera às vezes que não vai dar muito trabalho, não dá conta, infelizmente, né? Acontece. Que manda para casa ou deixa para um outro professor, um substituto, num outro momento, por exemplo, aplicar essa atividade. Então, assim, olhem esses dever de casa, quanto que está vindo, porque não é a quantidade, né? É principalmente para ter esse momento também de estudo dentro de casa. Ô Edilaine, e teria assim uma quantidade, já que, né, você falando aí que às vezes vem muito, né, você citou esse exemplo, para cada nível de ensino existiria, assim, uma É, quantidade, a você gente, a acha? gente tem indicação por conta de faixa etária, né? Por conta Sim, de questão de desenvolvimento infantil mesmo. Então, uma criança pequena, por exemplo, não posso mandar 10 páginas para ela fazer. É muito é, tempo ali sentada, concentrada. Sem falar que é diferente em casa, Rose, que a gente sente essa dificuldade, porque na escola, por mais que a criança se recuse e não queira fazer atividade, ela não tem outra opção. Ela tem que fazer atividade da escola. Em casa, ela tem a TV, ela tem a é, geladeira, ela abre, ela levanta, ela senta, é, ela vai para o computador, ela volta, então tem muitos distratores em casa. Então, verdade. essa quantidade tem que ser razoável com isso dentro da rotina escolar. E também para que os pais possam ter um tempo e sentar com a criança, porque senão não vai ser funcional. Então, a faixa etária nos dá muitos indícios, sim, por conta da questão atencional dessa criança e quanto que ela vai permanecer ali. E a frequência também depende de cada escola, que coloca às vezes um dia, 2 vezes na semana. Tem escolas que exageram, colocam todos os dias. Algumas Verdade. escolas têm o bom senso aí de não manda na sexta-feira para a criança ficar o fim de semana É, livre e a família também, isso né? é ótimo, Mas o planejamento do dever de casa pelas escolas é algo importante também. E a família vendo que está tendo excessivo aí a quantidade, vá até a escola, converse, né, faça uma orientação e que a gente pode resolver isso. As escolas normalmente ouvem, e se a turma toda tem mais pais é. mencionando, Rose, então fica mais fácil também. É, até vi assim, quando eu gravei esse History falando, né, dessa atividade que era para ser feita em sala, e aí foi para casa para fazer, várias mães entraram em contato comigo, mandando: "Ah, eu sou contra, não deveria ter, dever de casa". Na sua opinião, você acha que deveria ser abolido mesmo o dever de casa ou ele contribui para o crescimento pedagógico? Quando ela está alinhada com o que foi trabalhado na escola, eu acredito que sim, para a Uhum. criança ter esse momento lá, porque ela consegue também compartilhar com a família o que está passando na escola, o que está acontecendo na escola, mas do jeito que está hoje, sinceramente, minha opinião, desnecessário, É, né. desnecessário. Teria que mudar muito aí, esse objetivo desse dever de casa, É verdade. Até assim, né. eu acho até gostoso, sabe, às vezes eu sento com ele e reler coisas que eu aprendi lá, né, no meu sexto ano, vamos dizer assim, né, que seria a quinta série, né. Sim, Então é até gostoso, sabe, não é ruim, mas realmente, o mais difícil, eu acho, de tudo, é a gente prender a atenção da criança ali naquela hora, porque se levar em conta hoje a escola, do meu filho, por exemplo, eles têm contraturno. uhum, Então, ele passa das 7 da manhã até às 6h40 no colégio. Já ele chegar em casa, ele ainda fazer tarefa, é difícil, ele não vai fazer. exatamente. E É aí você dá até dó, desgastante. porque você vê que ele está cansado, Uhum, porque ficar né, a gente o adulto para trabalhar o dia todo, a gente chega em casa já cansada, 8 horas de trabalho, né. exato. Imagina eles estão quase 12 horas, né, E dentro da e escola, é e tem um outro difícil. agravante, sabe o que é? Como esse dever de casa está chegando na escola, porque tem professores que só passa pela programação, mas não corrige, não Verdade, dá uma verdade. devolutiva pra criança. Então, gente, assim, se for passar, se essa unidade escolar decidir fazer, esse professor tem que saber que na rotina diária dele, no início da aula, por exemplo, você tem que vistar, você tem que dar um retorno para essa criança, porque há casos de crianças que falam: "Ah, eu não vou fazer, a professora nem olha, a professora não olhou". Então, assim, eu me esforcei, parei a minha rotina da casa, sentei, fiz, e o professor nem olhou, né. Então, assim, tem essa outra parte que a gente precisa pensar e discutir sobre. Porque se for só para mandar, para dizer que está mandando, a família faz, e esse caderno vai para o armário, não tem uma devolutiva, não tem nada que agrade a criança, que ela vê que você está pondo o olhar sobre o esforço dela, isso também vai desmotivando. E isso acontece.
Outra coisa também, pelo menos assim, isso funciona comigo, a tarefa de casa, ela é uma forma que eu consigo avaliar se o meu filho tá indo bem nos estudos, se não tá, Exato. então é importante também isso para a família, né. Sim, é isso que nós estamos falando, mas se ela estiver alinhada com o que estiver lá, Porque eu já Rose. vi professor colocando certo e a tarefa estava errada. Então são várias questões que a gente precisa avaliar. Se tiver alinhada com o que está trabalhando na sala de aula, é justamente essa troca mesmo, essa é a função do dever de ca essa é a função do dever de casa. A família ter esse contato e saber o que está acontecendo na escola, mas isso também não precisa ser essa quantidade excessiva para esse objetivo, entende? Então, assim, não é que a criança vai aprender no dever de casa, Entendi. é esse contato junto com a família também. Falando um pouquinho aí sobre, né, dever de escola e família, quando a criança, ela apresenta, assim, um desinteresse, qual a dica que você dá pra gente e como vocês, né, como educadores, trabalham essa questão de prender essa criança, trazer ela para o interesse? E como que a gente em casa poderia também fazer isso? É que quando há desinteresse, há alguns fatores que podem estar ocorrendo, né. E aí depende do que estiver acontecendo com a criança, a gente precisa olhar muito cada criança. Às vezes, Rose, é porque está sentado com um amiguinho, acontece, aí você trocou de É, lugar, a criança já não quer mais ir, é né. verdade. Uma fala que alguém fez, uma fala que o próprio professor fez, essa criança já se desmotiva. Então, assim, cuidar da autoestima da criança e entender o que está acontecendo com ela. Mas sempre valorizar o momento que ela foi para a escola. Eu estava conversando até ontem, nós estávamos conversando numa mentoria que eu dou para professores, falando sobre essa questão de reforçador. Então, a gente tem que evitar. É bom isso? É bom, mas tem que ter cuidado com isso. Tipo, olha, tá desmotivado? Vai que depois da aula eu te dou um sorvete. E todo dia sai da escola e vai chupar um sorvete. Então, a gente Entendi. tira um comportamento e coloca um outro comportamento que depois você vai ter um outro problema, né? Nossa, é Então, assim, importante. entender essa criança, ouvir essa criança para ver o que está acontecendo e às vezes, maioria das vezes, mudanças bem simples, a gente consegue, resolver isso. Ou que pode ser com dificuldade, se a criança está com dificuldade, ela pode também ter essa resistência e não querer ir para a escola. E aí a gente tem que ter outro olhar, para olhar o que está acontecendo nessa dificuldade e ganhar essa criança aí com aquilo que eu já disse, o que ela tem de potente. Então, se ela está com uma dificuldade, eu não vou ficar forçando a dificuldade, dando mais É, atividade daquela dificuldade que ela tem, porque ela não vai querer ir fazer. Nós somos entendi. assim. Se eu falar algo É, para você que você não consegue fazer, você vai falar: "Nossa, ela vem de lá de novo", né. Então a gente vai tendo essa resistência. Então, uma forma de ganhar quando é dificuldade, é eu partir para uma sequência de atividades que ela dá conta de fazer. Então ela vai e fala: "Opa, eu consigo. Nossa, que bacana, eu consegui". E ela vai então voltando essa autoestima e tendo interesse. é. Época de campanha, né, e político, eles falam muito, né, pegam muito na questão da educação, da saúde, né. Falando um pouco aí de política pública, eles investem tem algum programa para que ajuda no aprendizado? Como que tá essa essa parte aí de coisas novas? Teve alguma mudança, algumas mudanças? Teve, É, teve sim. Infelizmente, nós passamos por muitas mudanças. Muda-se o cenário político, muda-se as estratégias, muda-se os programas educacionais. E foi importante você falar disso agora, porque nós estamos numa mudança muito significativa e polêmica que está em debate em todas as mídias, sim. que é o Plano Nacional de Educação. Nós temos um plano, que ele é feito decenal, e nós estamos em mudança desse plano. Então, foi feita uma conferência recentemente e foi feita uma proposta, e algumas mudanças significativas estão aí sendo debatidas para aprovação. Se aprovar, nós teremos aí um plano educacional aí ao longo desses anos, com algumas mudanças significativas, vigentes para as políticas que estão agora, né. Entendi. Então, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, que ela é citada na lei da Constituição de 88, e só recentemente que nós conseguimos esse documento. Ela foi homologada em 2018 e agora com o novo plano tá, então, aí a revogação dessa base.
Então, ela é bem nova, está recente ainda, e já tem uma política pública para essa troca. Fora isso, tem os planos do governo, né? Então, ele vai olhar mais para a alfabetização, ele vai olhar tem a reforma do ensino médio. Então, dentro do que eles acreditam que é a concepção de educação que o governo tem. Então, sempre tem alteração, sim. E agora tem também, eu não sei como que tá, isso aí você pode falar melhor do que, né, pra gente aqui, a questão das cartilhas de gênero, as coisas. Gente, como é que vocês vão lidar com isso? É. Porque a gente como pai, a gente já fica: "Meu Deus do céu", né. Essa é uma da pauta polêmica do novo Plano Nacional de Educação, Rose, né? Essa questão de gênero. É, Isso está bem forte, né? Nós temos aí, sempre tem a dualidade, não tem como, os que são a favor, os que são sim, contra, mas isso é um problema para a gente, né? E se a gente for olhar para a língua, eu sou a defensora de que a língua não tem essas questões, né? Se a gente for olhar para a língua portuguesa, não tem essa divisão assim é verdade. tão, de muitos gêneros, né. Uhum, Não que uhum. a gente não respeite, não que a gente não Sim, claro. É, totalmente, mas a gente não precisa ir a esses extremos que está indo para a educação, é, porque tem tantas coisas que são básicas, como ler e escrever, exatamente, e que está sendo deixada para discussões de outro patamar que nós não estamos ainda. verdade. Então, eu gostaria de ver uma política pública que voltasse isso que você falou antes, sabe. Não sou tradicional, mas do que vamos voltar para o ensino que precisa do básico? Sim, o papel verdadeiro da escola, Exatamente, né, que é o quê? exatamente. Alfabetizar, é ensinar a ler, a escrever, a interpretar Contar, texto, é exatamente. isso daí, né. Hum, Eu acho que, realmente tá muito misturada essa questão de, eh o que os pais têm que educar a criança em casa, a responsabilidade está ficando para a escola e é, vice-versa, entendeu. Então acho que realmente está tudo muito bagunçado, né, tá. precisa pôr aí uma Todo ordem mundo nisso. quer apontar alguém e ninguém está fazendo, é a minha visão. Parece que, assim, todo mundo quer achar um culpado e ninguém está se prontificando. Mas essas alterações têm aí no plano nacional e é uma das questões bem polêmicas também. Bom, falando um pouquinho, você, né, é especialista em alfabetização e trabalho com crianças com deficiência, né. Sim. Fala um pouquinho pra gente como que é trabalhar com esse lado Ah, da criança, esse tipo de criança. é maravilhoso, né, assim, só quem trabalha que sabe, parece clichê, mas não é. A gente aprende muito. Você começa a dar valor, Rose, em coisas tão pequenas que a gente não vê no dia a dia. Porque quando a gente fala de deficiência, você fala do atraso do desenvolvimento. Então, Uhum. sabe o que que é a alegria de uma mãe quando uma criança começa a pedir para ir para o banheiro, É, ou consegue escovar um dente sozinha, ela consegue fazer algo sozinha que é muito simples, que nossas crianças típicas fazem, que é natural do desenvolvimento e a gente não se dá conta, que parece que aquilo, imagina, né? Então, assim, é enriquecedor, é muito bom isso mesmo. É um trabalho árduo, é um trabalho moroso, mas ele é muito valioso e a gente cresce como pessoa. Sabe aquele dia que você tá triste, que você tá reclamando sim. de coisas da vida, aí você pensa, e você vai para dar uma aula, vou fazer um atendimento com uma criança com deficiência, e aí você para refletir na vida e fala: "Nossa, nós temos tantas coisas e nós não agradecemos". Edilane, qual que é a necessidade específica de um professor para trabalhar com esse tipo de criança? Formação específica, né, também tem que ter a formação específica, educação especial, tem várias áreas, né, É, mas entender principalmente das deficiências, porque além do processo de alfabetização, eu tenho que entender do desenvolvimento humano e infantil. Então, sabe aquela questão de quantos anos fala, com quantos anos a criança, ela anda, porque aí vem os atrasos que a gente vai observar e que a gente precisa identificar e estimular para desenvolver. no caso da criança com necessidade de inclusão, como que é o proceder dessa alfabetização? É. Como deveria ser? Olhar para essa criança e nós temos um documento que é importante, que os pais agora estão tendo conhecimento e está muito recorrente nas escolas. Tem muitas famílias entrando judicialmente, porque as escolas estão negando, e também por É. falta de conhecimento, que é o PEI, o PDI, por exemplo, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, se eu, Edilane, tenho uma deficiência, tenho uma necessidade, vai ser um plano individual só para mim.
né? Então, esses atrasos de desenvolvimento vão estar citados, então, às vezes, não está no momento da alfabetização. Então, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação, como eu tenho aluno com autismo, com 11 anos de idade, idade cronológica. Quando a gente vai fazer uma avaliação de desenvolvimento, Rose, ele pode estar, ele está com 3 anos, 3 anos e Verdade. meio. É. Então, você imagina uma criança de 11 anos dentro de uma sala regular, mas o desenvolvimento é de um bebê. É. Então, alguém tentando dar um currículo de alfabetização, vamos lá, ensinando divisão silábica, substantivo, advérbio, Nossa. para um bebê. Então, não tem alinhamento, né? Então, a escola precisa começar a estudar mais, buscar mais essa parte específica que falta na nossa formação. Eu também já tive um momento com 30 anos de educação que eu não sabia o que eu sei hoje, né? E cometi os mesmos erros. Mas a gente precisa ir buscar essa formação. E aí, nesse caso, a alfabetização é diferenciada mesmo. A gente precisa voltar ao processo. É aquela questão, a criança não está nem na educação infantil ainda, né? Ela não tem nem a pré-alfabetização, mesmo com 11 anos, desde que tenha esse atraso. Mas uma pergunta que eu sempre respondo para minhas alunas, e eu dou formação a professores, é: como que eu alfabetizo um autista? Como que eu alfabetizo um Down? Como que eu alfabetizo o EJA, que também tem os jovens e adultos, né? Que nós também trabalhamos. O processo é o mesmo, Rose. Então, o que o aprendiz precisa aprender sobre a língua é a mesma, a língua portuguesa do Brasil, e eu preciso ensinar as mesmas habilidades. Agora, como ensinar muda. Porque vai da necessidade e do desenvolvimento que esse aprendiz já tem ou não. Verdade. E é esse conhecimento que falta nas escolas. Então, o que acontece? Essa criança está inclusa, mas ela não está aprendendo, porque não está sendo ensinado. E onde que esse professor consegue buscar esse curso, essa especificação? Nós temos vários cursos superiores, pós-graduação, cursos técnicos também, né, de atendimento, por exemplo, de AT, que está muito em alta por causa do autismo, que é atendimento terapêutico. E o que eu vejo bastante é que os professores têm buscado por conta própria mesmo, assim, por recursos próprios, que a escola não tem, mesmo que a gente tenha leis para isso de formação continuada, a gente não tem ainda todo esse suporte nas redes públicas, nas redes privadas. Bom, não tem como a gente não falar da pandemia, né, porque aquilo foi uma coisa que, Foi. né, mudou tudo, e principalmente essa parte, né, de escola, de educação, foi assim um 360, né, todo mundo ficou perdido, ninguém sabia como lidar com aquilo. Como é que foi para você isso aí, Edilane? Para mim, uma parte foi tranquilo, como eu te disse, eu já estava nas redes sociais com formação para professores, então eu já estava mexendo nessa parte tecnológica digital. E um dos desafios dos professores, antes mesmo de como ensinar nesse digital, é mexer nesse digital, né? É verdade. Ter esse acesso à tecnologia, as plataformas de streaming, como que entra, como que acessa, porque falta muito conhecimento para os professores também de Isso ainda você já tecnologia. estava Eu já nossa, estava. já estava lá na frente então. Já estava na gestão na época, né, 2018, e eu já comecei, porque quando eu fui para a gestão, estava na coordenação pedagógica do município, eu comecei a observar, eu achava, Rose, que o que eu sabia, todo mundo sabia, aquele óbvio que você tem que dizer, o óbvio precisa ser dito. E quando eu me deparei com alguns professores e algumas questões, eu falei: nossa, o professor não tem esse conhecimento. Como não tem esse conhecimento? Eu falei: então eu vou começar a fazer formação para professores. Então eu trabalhava na gestão e eu comecei a montar esses cursos online no digital. Veio a pandemia, eu já sabia, já tinha microfone de lapela, tudo que todo mundo começou a correr atrás, Que eu já tinha tudo bacana. isso, né? Então, o primeiro desafio do professor foi com a tecnologia mesmo, com as plataformas, e depois essa adaptação desse conteúdo e dessa parte prática pedagógica à distância. Foi muito desafiador. E uma outra parte que foi aí também que deu muito problema é a questão da família ter acesso a isso. É, Então, falta de internet, um celular só na casa, tinha 3, 4 filhos, cada um tinha que verdade. acessar uma plataforma, né? Então, foi muito desafiadora mesmo para todos os envolvidos.
É, em casa foi uma guerra, porque olha, até então o tablet, vamos se dizer, era para ele jogar e brincar, né. Aí da noite para o dia aquilo virou o quê? A escola dele, né, a sala de Exato, aula é. dele. Então como é que ele não dava assim, eu tive muita dificuldade com meu filho, sabe, dele entender, ele ficava ali, eu conseguia prender uma meia hora a atenção dele, aí depois ele já dispersava, aí eu falava: "Bom, já tem que encerrar a aula", e a aula começava às 8 da manhã e até meio-dia, eu falei: "Gente, não tem como, a criança não vai ficar sentada ali". Foi realmente uma época muito, muito Nós difícil, né. tivemos problema com essa questão de temporalidade. É, Porque, assim, as crianças ficam horas no celular? Ficam. No game? Ficam. fica. Mas tem estímulos. É, Não dá para ficar 4 horas com uma aula expositiva, né. verdade. E o professor não tinha esse É, entendimento, não não tinha, não tinha tinha esse mesmo, conhecimento, é. né. Então esse início, às vezes, ai, ficar horas ali era mexia realmente Difícil. desgastante, para falar: "Mas como que fica no celular o dia todo?". Mas é É, que tem estímulo, então muda o estímulo todo o tempo, então consegue ficar, a gente se é. distrai e acaba ficando mesmo ali concentrado em algumas coisas. Então essa foi uma dificuldade do tempo também, tanto que começamos com mais tempo de aula online, tentando fazer igual na escola presencial, Foi, não deu não certo. deu certo, vamos readaptar, vamos fazer menor, vamos fazer mais vezes na semana. E é uma É, questão de horário que foi um problema, eu já tinha saído da gestão, voltei para a sala nesse período, é que as famílias só tinham tempo à noite. Então, muitas famílias e verdade. até gestor cobrava de nós professores, que nós dessemos aula à noite, e nós não tínhamos mais horário, assim como a família. Então era 24 horas sendo professora, 24 horas respondendo WhatsApp, então foi bem desgastante Foi desgastante, né. E o para que que todos. mudou de lá para cá, Edilane? Olha, quando nós voltamos para o presencial, me recordo que nós voltamos em setembro, outubro, as crianças estavam com um comportamento totalmente diferente, Rose. Porque, assim, algumas crianças nem chegaram a ir para a escola, era a primeira vez que estava entrando na escola, aquelas crianças que estavam com matrícula nova, por exemplo, né, nunca tinha estado num ambiente de escola, então, assim, comportamento social dentro da escola é muito diferente. Agora, o que nós temos disso hoje ainda, né, algumas reuniões formativas de professores online, que eles ainda fazem, que nós temos professores que têm reuniões para cumprir, de formação continuada dentro da escola, então às vezes faz uma presencial, uma online. E também a questão do grupo do WhatsApp permaneceu, de comunicação de família, de materiais, essas coisas que os professores têm reclamado bastante, que isso também permaneceu e ainda é uma carga para o professor. Então, toda essa parte de comunicação com a escola, de grupos sociais e de redes sociais, tem se mantido. Agora o presencial voltou 100%, então estão todos em sala de aula. É. Ô Edilene, o Brasil é muito grande, né, então a gente tem essa quilômetros de extensão de terra, vários estados, cidades, enfim. Eh, Quais são as iniciativas, assim, de sucesso de região? Tem de da no na alfabetização? Tem regiões determinadas do Brasil que são mais alfabetizados, que são mais desenvolvidos? Nós temos alguns índices aí, né, dos anos anteriores no estado aí, o Ceará teve um bom desempenho de alfabetização, os É mesmo? resultados bons, sim, Nordeste teve Porque alguns normalmente o Nordeste sempre era mais é, atrasado, né? a gente tem, né, algumas informações disso, mas não é total verdade, Sim. né, tem algumas iniciativas que dão muito resultado, e nós temos aí o famoso, todo mundo conhece, Sobral, porque faz um trabalho diferenciado. Ah, é? O que que eles fazem, né, essa questão que eu falei de política pública, que nós estávamos falando dessa mudança, muda a Sim. política, muda todo o programa de ensino, muda o material didático, muda tudo. E eles fizeram leis lá para essa continuidade de formativa. Então, independente do que mude politicamente, outras questões, a questão da alfabetização e da formação do professor, ela é contínua. Ah, é? Então não muda. E esse acompanhamento mais com a família bem envolvida também no processo de alfabetização. Então é o que nós temos aí de referência no Brasil, quando se fala de alfabetização, é Sobral. Ô Edilane, como é que os professores eles podem se manter atualizados, assim, diante dessas tendências novas aí de ensino? Nós não paramos de estudar nunca, né, É, então tem né? que estar sempre buscando mesmo. E eu vou falar uma coisa por mim, assim, Rose, já que você deu essa abertura. Claro.
Muitas coisas a gente, quando está começando, a gente tem insegurança, a gente tem medo como professor, a gente quer fazer um bom trabalho. E essas mudanças, por exemplo, então eu já ouvi muita coisa. Então, algum formador, alguém vinha, ou da gestão, e eu acreditava aquilo como uma verdade única. Até que eu fui me questionando de algumas coisas, que vinham algumas práticas que eu falava assim, não, mas não faz sentido isso para mim. Por exemplo, eu já tive momentos na minha prática pedagógica que alguém falava para mim, não pode ensinar o alfabeto. Hoje tem muito isso, sabia? Por causa das Não. práticas novas, não pode eu ensinar o alfabeto. E aí eu falo assim para você, como que eu vou te ensinar o seu nome, Rose? Pois é. Né? Então, a discussão que nós tivemos ontem, numa mentoria que eu tive com professores, que eu dou mentoria para professores, eu falei, Dilane, não sei o que fazer, a escola diz que eu não posso falar de alfabeto. Mas por quê? Qual que é o fundamento disso? As novas práticas construtivistas que tem que ser a partir de textos, a partir de contextos, de letramento. É bem diferente de quando nós fomos Gente, alfabetizadas, pois Rose. é. E eu falo assim, gente, isso não faz sentido, porque, por exemplo, o nome da criança, eu preciso mostrar o alfabeto para ela. Uhum, A nossa língua portuguesa tem um alfabeto, tem um verdade. símbolo que é representado por ele, que são os grafemas e os fonemas, as letras e os sons. Então, Sim. assim, vem algumas teorias, algumas concepções que a gente precisa se questionar. E foi aí que eu fiz meu diferencial, porque eu fui buscar esse conhecimento. Então, ler livros, tirar suas próprias conclusões baseada em estudos concretos que Uhum. tem. Então, não ficar esperando mesmo e buscar essa formação. Então, buscar pelo conhecimento, tenha dúvida. E sempre que você ouvir algo novo e que você fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso, vai pesquisar, vai buscar para o seu conhecimento, para o seu crescimento profissional. Nossa, que difícil hoje a vida do professor, né? Não é fácil, porque, Nossa. por exemplo, né, quando a gente tem uma concepção dessa, você entra numa escola, você entra numa instituição que tem uma concepção diferente, Rose, você não consegue fazer um bom trabalho. Imagino. Eu acho que se eu fosse Porque professor aí hoje, você acho tem que eu que não daria. seguir o famoso PPP, que a gente escuta É. muito falar que a escola tem que ter, né. Por exemplo, como que um pai pode escolher uma boa escola para o filho? O pai tem que ir lá saber qual que é a proposta pedagógica dessa Pedagógica, escola. verdade. E isso que é disso que eu estou falando. Então, se ele tivesse uma linha, você sabe que o seu filho vai ter algumas práticas. Se Sim, ele tiver sim. outra concepção de educação, seu filho vai ter outras práticas dentro da sala de aula. Então, é sobre isso. Então, Eu até estava vendo ontem no Instagram o prefeito de Criciúma, hum, ele estava exonerando uma professora, porque ela estava colocando um conteúdo na sala de aula, um vídeo, sobre questão de gêneros e uhum, parte, sei lá, de pornografia, enfim, algo nesse sentido. E ele ficou muito, extremamente revoltado, e ele exonerou o professor e falou assim para os pais, se souberem, para os pais irem lá conversar, denunciar a escola, que ele vai mandar todo mundo embora. Porque ele falou: "Não, a escola é para alfabetizar. Eu não aceito esse tipo de conteúdo, essas coisas, criança é criança e não é hora deles ficarem, né, de aprender certas coisas". Olha, a maioria dos comentários ali, todos apoiando o prefeito. exatamente. Isso é uma concepção. Aquilo nós estávamos falando de gêneros, por É. exemplo, né. Então, se a escola tem essa concepção, algumas coisas não vão ser aceitas. Ou a escola também, a gente viu muito isso, né, na época de eleições, os professores, né, tentando ali manipular alunos para tal Ah, sim, partido, para tal candidato, exatamente, né, isso exatamente, também é é. complicado, Porque né. não é pra gente colocar a nossa opinião, a nossa visão no aluno, mas sim É, ensinar ele a pensar a e tomar pensar. suas decisões e criticamente aí analisar as situações, né. É. Exatamente, é isso aí. Chegando até o ponto de haver até agressões, vamos falar um pouquinho sobre violência, né. Eh, vou voltar de novo, falar da nossa época. Professora era a nossa segunda mãe, né, a gente respeitava a professora, tinha o que ela falava era ordem, né, então a Exato. gente tinha muito respeito. Hoje a gente vê que os professores sofrem, né, com essa falta de respeito de determinados alunos, né. Como que você lida com isso, essa parte, assim, de violência? O que que você acha que poderia ser feito para melhorar isso? Olha, uma boa parte disso que a gente consegue resolver é quando a gestão está bem alinhada com o professor. Eu já tive Uhum. situações assim, Rose, nas minhas práticas.
mas eu tive apoio da gestão, Uhum. né? Porque assim, como nós temos diversidades agora de muitas questões, familiares também, nós temos diversas formações familiares, né? E concepções de família mesmo. Algumas famílias aceitam o que a criança faz, a criança manda, não tem É, limite, sabe tudo eles isso, não né? conseguem nem pôr limite em casa, né? Exatamente. E quando vai para a escola, então não é só por conta do filho dele que a gente não quer esse comportamento, ou a gente tenta amenizar isso, é porque ele tem convivência com outras crianças também. E tem o meu direito acaba onde começa o seu, né? Então, assim, quando a gestão está bem alinhada com o professor, a gente consegue resolver muito dessas coisas. Porque se tem uma questão de violência e você vai para a família, porque é a família que pode ajudar a gente nesse momento, É, né? né? Porque nós não podemos fazer nada e nem queremos fazer, de bater Sim. na criança, de punir a criança. A família pode, não pode, pode bater, algumas abatem, não batem, tem essa questão polêmica também, mas ela tem essa autoridade de fazer algumas questões com os filhos, de colocar esse limite, que a escola não tem tanto, né? É Então, o que a verdade, gente tem tem que fazer autoridade. é essa questão de familiar mesmo. E eu já tive criança, eu tive uma criança, vou fazer um relato aqui para você, foi Claro. um ano bem difícil para mim, que eu fui escolhida pela gestão, me senti honrada, porque a criança tinha problemas comportamentais na pré-escola, educação infantil, 5 anos, Nossa. e já ninguém, todo mundo conhecia a criança. Era questões sexuais, questões bem sérias, tá? E a secretária falou: não, ó, vai pra sala da Edilane, que a Edilane tem perfil e ela vai conseguir dominar. E colocaram 4 crianças com esse Meu comportamento na Deus. minha sala. 4. Essa criança, ele andava, ele corria em cima de todas as mesas. Ele não chegou a me agredir, né? Porque eu tenho uma postura que eu não vou deixar esse ponto, Sim, porque eu trabalho com claro. criança pequena também. Mas ele corria em cima de todas as mesas, ele chutava o armário. Foi um transtorno, assim, com a criança. E eu fiquei chamando a família, só que a família foi muito parceira. A família entendia esse comportamento dele. Eu não podia sair quando tinha visitas externas da escola, eu não levei mais, porque o primeiro que eu levei foi muito desastroso, foi uma Uhum, coisa fora do comum. E entendi. eu não tenho essa postura de tirar a criança desse direito dela de estar. Mas eu chamei a gestão me apoiou, a família entendeu. Falei, mãe, e nossa, ele falava palavrão, ele me xingava na sala de aula, então era a manhã inteira, assim, um transtorno. Com 5 anos de Com idade. 5 anos. Ao ponto de um dia eu cheguei na sala de aula, ele falou assim pra mim, eh, "Eu vou pegar você, vou te bater, fulano vai segurar, e eu vou te bater tanto, 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 que você vai ficar toda ensanguentada. Seu filho vai te ver no pronto-socorro, ele não vai nem te enxergar, não vai te reconhecer". Meu Deus, parece que isso é coisa que ele ouviu, né? Então, mas você fala assim: "Nossa, uma criança de 6 anos, Edilane tá exagerando". Acontece. Então, e começou muito isso, sabe, e palavrões, eu comecei a ouvir tudo quanto é tipo de funk, que eu não sou de ouvir funk, eu conheço, falei: "Gente, de onde essa criança tá tirando isso?", e cantava com esses Nossa, palavrões. Até que chegou um momento, um dia eu falei: "Não", e eu chamava a família, eu chamava a gestão, nada, eu falei: "Bom, agora hoje ninguém sai daqui se a gestão não estiver aqui e nós fizer alguma coisa". Chamei a família, segurei as crianças, fizemos um registro. Falei: "A próxima agressão verbal, o que ele falar, o que tiver esse comportamento", porque as outras crianças ficavam assustada também, eu uhum. falei: "Eu vou fazer um boletim de ocorrência". Depois disso, Rose, eu tive calma dentro da sala de aula. Então teve interferência da família, entendeu? Então a família precisa olhar para isso também, Pois. porque a gente pode fazer algumas coisas, mas são poucas, porque a gente não tem essa autonomia e esse direito com a criança, É, né. porque se ele não tinha aí uma deficiência, né, Exatamente. como você disse, era comportamental, É. e por essa fala dele dá uma impressão que é alguma coisa que acontece com ele, que ele ouve em casa, no ambiente Exatamente, familiar isso, né? normalmente tem sim, Sim, né, né? os ambientes É, influenciam muito. E é quando você falou de triste. deficiência, quando é com deficiência a gente entende isso, que é sensorial, é comportamental também, mas é porque a criança tem, dificuldade de se expressar, é diferente, né, É, não tem né? essa maldade que a gente vê nisso, né. Então a violência nas escolas, assim, é um caso sério, a gente precisa começar a discutir mais sobre isso, e as famílias também têm que se posicionar melhor com a criança, com o aprendiz. É, gente, como diz o ditado, educação começa em casa, né? Então, Exatamente. Edilane, e para a gente encerrar, o que que você eh,
O que teria disponível aí para os professores, para uma escola que tem pouco recursos? O que o governo oferece, ou onde eles podem buscar ajuda, especialização? Olha, tem várias universidades que têm cursos gratuitos. Hoje em dia, na internet, a gente tem muito acesso a isso, né? Tem muitos simpósios, tem muitas palestras que dá para a gente pegar material. O site mesmo de ONGs, como famosas aí, que a gente conhece, como Instituto Ayrton Senna, Movimento pela Base, o próprio MEC, tem vários materiais que é gratuito e de download, o professor pode baixar, estudar. Eu sempre estou divulgando isso para os professores, mas assim, como o trabalho do professor é bem puxado, é carga horária, é muito. O professor nem vai atrás disso, não chega a isso, mas nós temos várias coisas para estudar, assim, gratuitamente também, que oferece, né, do governo, e tem muitas universidades, muitas instituições que fazem esses cursos gratuitamente para os professores e para pais também, e outras áreas técnicas Ah, para também. os pais também tem. Tem. Rose, com essa questão de inclusão, muitas famílias estão indo buscar conhecimento específico. Uhum. Então, assim, tem muitos pais que sabem muito mais do que alguns professores, porque estão buscando para ajudar os filhos Tá em certo, casa, né? verdade. Eu mesmo, nos meus cursos de alfabetização, que eu dou curso de alfabetização, eu tenho famílias que viram que a escola não estava dando conta, a criança está com dislexia, vem aprender como que é alfabetizar para ajudar a fazer em casa. Você dá o curso tanto para professores quanto também para os pais, essa É, orientação também? sim, Olha que legal. psicopedagogos também, que é a minha área, que é a parte da educação, e melhorar essa aprendizagem da criança, né. E tá essa mulher maravilhosa com esse currículo, com todo esse conhecimento lá em Bastos. Lá em Bastos, É aqui isso pertinho aí, de pertinho vocês. aí, gente, olha aí. Uma excelente profissional aí em Bastos, que bacana. Edilane, olha, vou deixar aqui para você o nosso brinde aqui, que é Ai, a que nossa bacana. caneca, tá? Para você levar de Ai, lembrança, para você tomar o seu café e lembrar aqui desse momento, dessa experiência com a gente. que Nossa, maravilha. foi muito enriquecedor, muito bom mesmo. E também temos aqui, ó, um brinde para você lá da Thor Churrascos. Olha aqui, Thor Churrasco Que e Culinária. delícia. Uns temperinhos aí para você Meu churrasqueiro de temperar a plantão sua lá em carne. casa, olha lá. Aí, ó, que delícia, Que viu? delícia, obrigada, viu, muito obrigada mesmo. Bom, para a gente finalizar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os pais, né, que tem esse desafio pela frente, tanto para os professores também, em relação ao tema que foi discutido aqui, né, a como a gente pode melhorar e ajudar as nossas crianças. Primeiramente, não deixe seu filho faltar à escola. Estar presente na escola faz a diferença no aprendizado, no desenvolvimento da criança, e acompanhe a criança. Mesmo que você não saiba, quanto mais você tiver contato com a escola, mais você vai aprender sobre a rotina da escola, sobre o pensamento, a concepção da educação da escola e o que está acontecendo de fato com o seu filho. E a alegria da criança é ver a família na escola. Ai, que lindo. Edilane, muito obrigada, foi um grande prazer ter você aqui dividindo Obrigada conosco eu. seus conhecimentos, viu, muito enriquecedor, adorei esse bate-papo. Espero que você volte mais vezes, tá bom? Eu agradeço e foi um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada, Rose. Obrigada. Gente, mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sandrin Planejados e Sarto Store. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Então é isso aí. Até quarta-feira que vem. Tchau!